Último episódio. E aí, pessoal? Da VAR. Sou o Vincenzo. Luciano. A gente não fez isso nos vídeos anteriores, mas a gente devia ter feito. É um negócio que o pessoal faz sempre que começa o vídeo. Se identifica, tem que né? se apresentar. Vincenzo, Luciano. E outras coisas também, tipo... Compartilha esse vídeo, curte se você quiser, marca a galera aí. Que a gente tá fazendo no último vídeo, desculpa pessoal, a gente não... Mas o que tem que falar? Tem que falar curtir, compartilhar e se inscrever. Isso. Certo, né? E comente. Lança suas dúvidas aí, a gente pode expandir a discussão pros comentários isso aí e tal. Comi uma barba sem querer. Então vocês comentem, a gente vai responder e discutir. E também tem a página do Face da var.nasp.ec, onde vocês mandarem um inbox pra gente lá, a gente pode responder as dúvidas, questões que são levantadas durante o texto e tal. Sinta-se livre pra discordar, a gente discorda entre nós mesmos aqui. Então, tá certo. Então, é isso, né? Vamos lá, Jonas capítulo 4. A gente falou sobre a estrutura do texto semana passada, no vídeo passado. A gente falou que Jonas 4 está ligado com Jonas capítulo 2. Ambos são um confronto, um diálogo entre Deus e Jonas. Eles são o foco, né, da narrativa. E no caso do capítulo 2, o diálogo deles é o foco da poesia, né? E o que coloca em paralelo é o início ali no verso 2, por exemplo. E orou o Senhor ao Senhor e disse, assim como ele faz no capítulo 2, quando ele está dentro do peixe. Mas a oração de Jonas, ela é muito estranha. Eu acho importante a gente ter esse paralelo com Gênesis 2, mas ele vem depois de Gênesis 3, que acontece em Gênesis 3, a conversão da grande cidade inesperada da cidade de Nínive. Então a gente vai ter agora a reação de Jonas. E o primeiro versículo é: com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. E aí vem porque Deus havia se arrependido de destruir Nínive, né, e tal. Exato. E então a oração de Jonas é a seguinte: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Então, tá com sono aí, velho? Não tenho sono, não. Li um verso, cara, tá com sono, velho. Pode ler, dá sono, dá sono, velho. Bom, uma coisa que é importante a gente frisar é que aqui no verso 2 do capítulo 4, a gente tem finalmente a descrição do motivo pelo qual Jonas fugiu no capítulo 1. Essa é uma ferramenta conhecida nos estudos da Bíblia como o que, Vincenzo? São as lacunas, o texto bíblico é extremamente lacônico, eles têm gaps, lacunas no texto, omissão de informação que tem um propósito retórico. Então o texto ele escolheu revelar o motivo da fuga de Jonas só no final. E você deveria se perguntar durante todos os capítulos, por que Jonas está fugindo? E você procura preencher esses gaps de diversas formas. A gente preencheu de alguma forma, acho que no capítulo passado ou retrasado, talvez a fuga foi pela maldade da cidade, esse contexto histórico de que era a nação, né, dos assírios e a capital Nínive. Então, quando o gap é finalmente fechado pelo próprio texto, essa lacuna é finalmente fechada, joga a luz sobre as ações de Jonas nos capítulos anteriores. Então, agora que a gente sabe o motivo da fuga... E também sobre Deus, né? Exato. Então, agora que a gente sabe o motivo da fuga, a gente olhar para trás, as ações de Jonas ficam muito mais claras, né? Ele foge porque Deus é misericordioso. No capítulo 2, quando a gente falou da oração, a gente levantou essa dúvida, né? Mas quem que está abandonando aquele que é misericordioso? Jonas, ele acusa os idólatras de fazer isso, supostamente os pagãos, né? Os não hebreus. Mas aqui, ele é quem foge do Deus misericordioso. E finalmente a gente percebe que Jonas é um idólatra, mesmo sendo um hebreu. Meu Deus! Oh, meu Deus! Louco! Calma. Esse é o... Não, concordo. Se não concordar, não tem problema. Mas, na minha opinião, Jonas, ele é um idólatra porque ele se apega a coisas vãs, noções erradas sobre quem é Deus, e ele acaba adorando um Deus formado por ele mesmo. O grande problema aqui, nesse verso 2, não é a maldade de Nínive, mas é a misericórdia de Deus. E Jonas, ele não consegue lidar com isso. Ele não consegue aceitar um Deus que é misericordioso com os inimigos dele. Exatamente. Mas... ao ponto de desejar a morte. E ele pede depois a morte. Se a gente for comparar com a história do próprio povo de Israel, como a gente pode encontrar lá em Êxodo no capítulo 32 e 34, fica a dica aí pra vocês lerem depois, a gente vai perceber que em outros momentos Deus ele se arrepende de fazer o mal que ele fazia pro próprio povo dele, por causa da rebeldia e tal.
Por exemplo, o povo fala que vai obedecer tudo que Deus disse lá no Sinai. Isso, no capítulo 28, se não me engano. E já no 32, eles quebraram a lei. Eles a lei. Construíram outro ídolo e o primeiro mandamento é não terás outro Deus diante de mim. Então antes da lei chegar até eles, Moisés está lá no monte recebendo a lei, eles já quebraram. Deus fala que vai destruir o povo, Moisés intercede pelo povo. Ih, velho. E aí, o que acontece? Deus se arrepende do mal que ele havia dito que faria. Mas aqui Jonas, ele se esquece disso. Ele esquece que o povo dele é um povo também que só existe por causa da misericórdia de Deus. E ele não consegue transferir isso para os inimigos dele. Que no momento que está sendo feita a aliança entre Deus e o povo, a aliança ela é mantida só através da misericórdia divina, porque quando a aliança está sendo feita, ela está sendo quebrada. Exatamente. Mas só que quando se trata dos pagãos, na opinião de Jonas, eles não merecem ser salvos. Então, eu acho que levanta aqui um ponto muito importante sobre o reconhecimento, né? Se Jonas talvez ele se reconhecesse como alguém que olhava para trás e olha para a história do próprio povo dele, que ele também faz parte dessa continuidade, e ele percebe essa misericórdia de Deus, que se arrepende do mal que havia dito que faria, por causa da misericórdia dele, talvez ele pudesse olhar para os outros com mais misericórdia também, né? Cara, isso é muito louco. A gente fez a comparação com Moisés no capítulo 2, né, em relação ao monte. E a gente percebe também os paralelos, só que oposto, né? Contrastantes. Moisés, ao ver a apostasia do povo, Moisés, ao ver a apostasia do povo, ele prefere morrer junto com o povo, para que esse povo seja Ele fala, risca o meu nome do livro da vida, mas não destrua o povo. E o que Noé ia falar que Jonas faz, que eu tô com o na cabeça. O que Jonas faz é o oposto, né? Ao ver o povo, mesmo que não seja o povo dele, né? Ao ver misericórdia de Deus para com o povo, ele prefere morrer ao ver o povo ser salvo, né? É o contraste. É melhor ele morrer do que viver no mundo em que Deus perdoa os inimigos dele. Que embaçado esse Jonas, né? Então, o que acontece depois? Deus ele vem para razoar com Jonas, certo? O que acontece? E aí do verso 6 até o último verso, que é o verso 11, Deus ele meio que quer ensinar uma lição ali. Deus é bem didático nesses versos. E ele faz nascer uma planta. Jonas ele fica para ver a destruição da cidade e tal, em cima de um morro, parece. Ele sobe até um lugar. E lá vem um sol escaldante e tal, e Jonas está angustiado, e Deus faz nascer uma planta, Jonas fica extremamente alegre. Aí Deus vai e levanta um verme, faz nascer um verme, e esse verme destrói a planta, e Jonas fica irado, ele fica muito bravo. Mas o interessante é que, se a gente comparar os elementos da natureza que aparecem no livro de Jonas com o profeta, a gente vê um contraste muito irônico. Todas as criaturas de Deus... O peixe no capítulo 2, certo? Exato. A tempestade. A tempestade no capítulo 1. E agora você tem a planta que está sobre os comandos divinos. Exato. E Deus lança a tempestade, ele sopra o vento e o vento obedece, ele depara, né, vai a mim em hebraico, ele ordena para que o peixe venha, o peixe vai, o peixe vomita e o peixe vomita, né? Mas só que a única criatura nesse livro aqui, que tá fora dessa ordem, né, de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Que louco do livro, né? Porque a gente tem Jonas, capítulo 1, contraste entre Jonas e os marinheiros. E através desse contraste a gente percebe que Jonas ele tá falhando, né? Que ele não é compatível com a realidade que é apresentada. E a gente vê também quando ele se encontra com Nínive no capítulo 3, a mesma coisa. E no capítulo 2, quando tá ficando confuso, mas tenta imaginar. E no capítulo 2, quando ele é deparado com a natureza, a gente percebe o mesmo contraste. No capítulo 2 e agora no capítulo 4. Então, Jonas é atacado por todos os lados, né? Tanto no contraste com outros povos, mas no contraste com a natureza em si. E a gente falou que Jonas ele é um livro caracterizado pela ironia, e agora a gente já percebeu quem é a vítima da ironia, né? Jonas, né? Ele está sendo contrastado com tudo que está acontecendo ao redor dele. Até os animais clamam, se veste de pano de saco em humildade e contrição, como aparece ali no verso 8. Mas Jonas... E beleza, qual que é a lição que ele está querendo ensinar para Jonas no final com esse negócio da planta, Luciano? Bom, Deus ele pergunta para Jonas se é razoável ele está tão irado quanto ele realmente está. E Jonas ele fala, a minha ira é razoável até a morte. E no final Deus fala, Jonas, você não teve nenhuma participação na planta que eu fiz crescer. Ele fica chateado porque Deus ele mata a planta depois. Isso, né? E ele volta a ter o sol escaldante na cabeça dele.
Aí ele fica irado de novo até a morte. Isso. Aí Deus vem falar com ele de novo. Aí Exato. ele fala o que você falou, né? Que seria... Deus argumenta com ele da seguinte forma: você não teve nenhuma participação na planta que eu fiz crescer, e eu fiz morrer em um dia, e não vou ter, e você não teve misericórdia. Aí você se importou com o que estava acontecendo, mas eu salvei, me arrependi do mal que ia fazer, mostrei a misericórdia para 120 mil pessoas, e você preferiu morrer. Isso. E ele do termina, que se alegrar com aí isso. ele termina no capítulo, no versículo 11, com uma pergunta, né? E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também de muitos animais. Que é extremamente curioso, cara, que o livro de Jonas termina com uma pergunta sobre compaixão, né? Deus, ele pergunta para Jonas que não deveria ele demonstrar compaixão, tipo o próprio Deus, em relação a cidade de Nínive, né? E esse elemento retórico de terminar com uma pergunta, o que ele faz? Ele faz com que o leitor ele se insira ainda mais na história, porque a pergunta fica aberta. Certo? Deus deve agir com misericórdia? Fica aberto, e o ouvinte, o leitor, ele agora tem que pensar como que isso vai ter uma resolução, né? Como vai acabar esse livro. E o que eu acho louco, cara, do livro é que ele faz o seguinte: ele faz vocês constantemente se identificar com o próprio Jonas, né? Como eu falei isso em relação ao capítulo 3. Como você, assim como Jonas, ao não reconhecer a sua própria história, a sua própria... como pode dizer? A sua própria... Essa própria história, reconhecer quem você quem você é, você acaba agindo de maneira preconceituosa, de maneira não aceitando a salvação do próximo, de certa forma, né? E essa atitude acaba te colocando como você mesmo, Jonas, leitor, como inimigo de Deus na sua proclamação de salvação, né? Então, quando essa pergunta é feita, se Deus deve ter compaixão, eu espero que ele realmente tenha, porque eu estou agindo como o inimigo de Deus, certo? E essa pergunta no final, cara, eu acho também que ela inverte essa questão. No capítulo 4, no verso 2, Jonas ele fica extremamente irado, e a ideia é que Deus não está sendo justo. Eu sabia que você era misericordioso, que você ia fazer uma ação que não seria justificável, que é perdoar uma nação que é cruel e tal, mas agora no final a mesa vira, né? O Deus que aparentemente era injusto é muito massa isso. Ele agora é mostrado com compaixão. E Jonas, que sabia que Deus era injusto, ele age de forma injusta com aqueles que também não mereciam misericórdia, assim como ele, né? E ele acaba recebendo maior misericórdia, cara, o próprio Jonas, porque ele recebe misericórdia no capítulo 2 e ele agora recebe misericórdia através do arrazoamento com ele. Ou seja, ele não consegue chegar à história, não consegue chegar a quem ele é, não consegue chegar como Deus age com misericórdia com ele, maior do que agiria com os ninivitas e com os babilônios. Ele não consegue enxergar o Deus misericordioso, né? Porque ele está focado na noção dele do que é justiça. Então o que a gente aprendeu então sendo com o livro de Jonas como tudo? Nada. O texto não tem nada a ver com a minha vida. Não tem nada, tem tudo a ver, cara. Como é que a gente vive agora enfrentando essa realidade, cara? Que eu acho a primeira coisa que vem à minha mente é reconhecer quem nós realmente somos, né, cara? Eu acho que essa é a principal sacada desse último capítulo mesmo, pra mim. Quem somos nós para dizer quem deve ser salvo ou não deve ser salvo? Deus, ele é misericordioso comigo, porque não vai ser com o próximo, né? Eu que ajo como inimigo de Deus constantemente. Mas aquele cara não merece a misericórdia. É a questão da gente parar e olhar pra nossa própria vida, né? A gente vai perceber que a gente não merece também. A gente fica pesando as coisas, né? Por que Deus ajuda um, não ajuda outros e tal? Por que Deus não faz grandes coisas na minha vida? Né? Mas, sei lá, a gente tem que parar de ficar olhando, se comparando com o outro e se comparar só com a minha relação com Deus, no sentido de eu sou pecador e Ele é Deus misericordioso. E ser feliz porque esse Deus é misericordioso, porque eu é quem mereço a maior parte dessa misericórdia, né? Então é isso, pessoal. E ficar feliz porque essa misericórdia se estende a todos aí. Claro. Já se não se estendesse? Você. Exato. Para você. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Livro de Jonas, um livro muito louco. Esse é só o começo, muito pesado, das reflexões. A gente quer fazer mais vídeos como esse. Se você gostou, curta, compartilhe, que vão ver mais vídeos, mais estudos. É isso, pessoal. Valeu, um abraço.